Fala Minas vai conhecer agora uma mulher, gente, que depois de anos aí trabalhando, mais de uma década, tá? Trabalhando no mercado têxtil, decidiu mudar de carreira para promover espaços de acolhimento às mulheres que enfrentam, aquela chamada sobrecarga feminina, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de uma profissão. E além de tudo isso, ainda tem que conviver aí com tantos outros problemas, Violência, machismo, esses problemas que acabam afetando aí a saúde mental dessa mulher. Foi então que a Fabiana C.O., ela escreveu o livro Senhora Capa. Só que aí, olha aí, essa é a Fabiana e esse é o livro dela, tá? Só que aí veio um outro dilema aí, tá? Como que a Fabiana ia conseguir utilizar a literatura de forma democrática para falar sobre violência, saúde mental, machismo e sobrecarga feminina quando 11 milhões de brasileiros ainda são analfabetos e quase 7 milhões, têm algum tipo de deficiência visual? E aí o livro não ia ser um objeto, para levar essa informação, principalmente para essas pessoas com deficiência visual. Foi aí, que o Senhora Capa acabou também se transformando em audiolivro. E foi a partir daí, gente, que ela passou a falar diretamente sobre a importância da inclusão social para alcançar também as mulheres não letradas, aquelas não alfabetizadas e com deficiência visual. A gente vai entender como agora, conversando com ela que é empresária, e agora também escritora. Fabiana, bem-vinda ao Fala Minas e desde já tô louca para ler esse livro, viu? Pode ter certeza disso. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É interessante, Você fala aí sobre sobrecarga feminina e sobre tantas coisas que a gente vive. E aí você foi me descrevendo e até muito, assim, eu fiquei assim, nossa, eu sou tudo isso, Eu estou fazendo tudo isso, porque no dia a dia da gente, a gente às vezes acaba até esquecendo a quantidade de coisa que a gente carrega e que a gente entrega para o mundo. Então, obrigada pela apresentação, estou à disposição, quero muito que você leia o livro, quem está nos assistindo também conheça um pouquinho do meu trabalho, da minha história e que entenda um pouco mais sobre Senhora Capa. E olha, antes de falar até do livro da Senhora Capa, eu sei que você é mamãe de 2 meninas, E aí, um pouco do que está escrito no livro também a gente pode dizer que é um pouco baseado nessas suas experiências e experiências de outras tantas mulheres, que a gente acompanha todos os dias. Dá um spoilerzinho aí, de como é a narrativa do Senhora Capa. Bom, Senhora Capa, ele traz muito esse contexto dessa relação de mãe e filha, até porque vou dizer assim, as duas principais é a Sol e a Ana. A Sol é a filha e essa filha começa a enxergar uma capa de veludo no ombro da mãe dela e traz para o leitor esse questionamento. Por que eu estou enxergando essa capa? O que essa capa significa? Quem é essa mãe? Quem é essa mulher, E o que eu posso dizer é que Senhora Capa, ele traz muito retrato e a minha experiência como filha também, observando a minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, mas é uma mulher que sempre deu conta de tudo, amou todo mundo e sempre cuidou muito mais do outro do que dela, E eu acho que o contexto que eu trago para a minha realidade hoje materna é exatamente mostrar para as minhas filhas e para mim mesma essa desconstrução. Então, a mamãe, ela não consegue dar conta de tudo. A mamãe tem dia que ela tá feliz e a mamãe tem dia que ela tá triste. A mamãe é um ser humano. Porque eu acredito muito que a gente, no dia a dia, como sociedade, como filha e como mãe, a gente acaba usando uma grande capa nos nossos ombros e como homem também, onde a gente é herói e heroína para os nossos filhos e para as pessoas ao redor, Então, Senhora Capa, ele vai trazer essa reflexão dessa mulher que não precisa ser heroína, usar essa capa e junto com a Sol e com a Ana, o leitor ele vai passar por as questões relacionadas à saúde mental, à depressão, à violência e a assuntos que a gente muitas vezes coloca, por debaixo, vamos chamar da capa, quando a gente fala colocar embaixo do tapete, mas que a gente coloca de forma automática embaixo das nossas capas.
Com certeza, e infelizmente, né, são assuntos que todos os dias a gente vê no noticiário, a cada minuto aí a gente sabe que tem uma mulher sofrendo violência, seja ela física, mental, né, psicológica, seja ela do companheiro, ou às vezes até de um filho também, né, isso já configura aí a violência, e muitas delas acabam perdendo a vida, né, então é importante cada vez mais, nós principalmente mulheres, darmos as mãos, nos unirmos, né, e levarmos experiências e troca de conhecimento também para o maior número possível de mulheres, né, para que a gente possa ajudar de alguma forma. E aí você falando da capa, hoje na hora que eu estava escrevendo aqui essa abertura, né, pra gente bater papo, eu me lembrei de quando eu fazia terapia ainda na adolescência, com a minha querida psicóloga Mara Guimarães, psicanalista, lá em Poços de Caldas, e ela sempre dizia o seguinte: quando você for sair de casa, que você acordou, tá num dia muito bom, imagina que você tá vestindo uma capa transparente que vai bloquear todas as emoções ruins. Tudo que é de ruim vai bloquear da sua energia boa e o seu dia vai continuar sendo bom. Então, se você cruzar o caminho com alguém que não tá muito bem, que tá para baixo, que tá deprimido, você vai usar a sua capa para se proteger, né, dessa energia. E eu acredito que hoje, eu lendo, né, a sinopse do seu livro, eu vi muito disso também, né? Tem exatamente isso. Essa capa que a filha vê na mãe é justamente essa capa protetora que ela carrega também. Exato. Você sabe que no começo do livro eu trago essa descrição de capa, né, que é algo que a gente usa para proteger do frio, né, de uma forma muito mais genérica e também trazendo a minha referência e experiência com o mercado têxtil. Então, é uma vestimenta que nos protege, né, seja do frio, da chuva e assim por diante. Mas eu também acredito que essa capa, ela tem dois lados. E algumas pessoas que eu conheço falam, eu não quero mais usar capa, né? Porque é essa capa que a gente usa para ser a super heroína e que acaba muitas vezes nos camuflando e nos deixando até doente. Mas essa capa também, quando ela é usada com consciência, e o seu exemplo foi muito bonito e muito claro, que essa capa, quando ela é usada com consciência, ela nos favorece. Ela nos ajuda a ser é uma proteção diferente, é uma proteção ali de você não se envolver com o problema do outro, com a energia do outro. É uma capa que protege ali até onde é seu e o que é do outro, né? E quando essa capa ela é utilizada sem consciência, no sentido de eu não posso chorar, eu não posso sentir, eu não posso falar sobre a minha saúde mental, eu não posso reconhecer que eu preciso de ajuda, eu não peço ajuda porque eu sou uma super heroína. Então, ela tem um outro lado, um outro peso. Então, eu coloco muito reflexões durante a minha literatura dessa capa que tem dois significados. E aí, essa reflexão eu acabo tendo nas minhas palestras, nas minhas rodas de conversa, porque exatamente essa capa ela não é de todo ruim. Ela, sim, quando utilizada com consciência e responsabilidade, ela pode nos favorecer. E olha, Fabiana, eu tava dando uma olhada lá na sua rede social e eu achei lindo lá no Instagram, trouxe um pedacinho, né, dessa campanha aí para mostrar a importância também de lançar esse livro, essa obra literária em audiolivro, né, no audiobook. Vamos acompanhar comigo esse trechinho desse vídeo que a gente tem aqui pra gente acompanhar. Não poder ver e você escutar o que está escrito ali é muito gratificante, muito bom. Olha, Fabiana, essa, né, a sua campanha aí eu achei linda, linda mesmo. Fiquei muito emocionada porque mostra, né, o cuidado que você teve também pensando nessas, não só nas mulheres, né, mas nas pessoas de uma forma em geral, que talvez não tenham tido esse acesso, né, à alfabetização, não sabem ler e também que não têm a visão, né, que não são providas aí da visão para poder degustar o seu livro. Eu achei isso lindo, viu? Ai, obrigada. Você sabe que é uma campanha que... Eu sou escritora independente, então tudo é fruto de muito investimento pessoal, e aí hoje em dia o meu livro ele vai se pagando, então eu faço Bienal, e aí eu falei, eu quero levar o livro para transformar ele em áudio. E aí quando eu consegui transformar em áudio, eu sonhei com essa campanha, e foi um trabalho de formiguinha, e as coisas foram acontecendo exatamente para eu conseguir colocar ela e trazer ela para o mundo. Convido todo mundo a buscá-la aí nas redes sociais, no YouTube e dividir. É uma campanha que eu fiz para trazer essa sensibilidade, porque a gente que
pessoal chama de vidente, né? A gente que sabe, que consegue enxergar e não tem deficiência visual. Então, a gente muitas vezes não dá nem bola, né, para leitura ou para a forma como a gente consome cultura e assim por diante. E todo esse questionamento que eu fiz para trazer o meu livro para audiolivro, ele se deu devido aos projetos sociais que eu faço envolvendo o meu livro, né? Então, meu livro ele vem nesse saquinho de veludo. São costureiras de comunidades que costuram esse saquinho. E eu comecei a ter acesso e fazer muita palestra com essas mulheres. E eu percebi da quantidade de mulheres que recebiam meu livro por doação e não liam meu livro. E aquilo me trouxe uma pulguinha assim atrás da orelha, né? No sentido, nossa, mas ela está recebendo meu livro, por que ela não consegue ler? E eu fui entendendo a quantidade de mulheres semi-analfabetas, de baixo letramento, ou mulheres que não tinham a oportunidade de parar para ler um livro. E aí, com isso, eu coloquei como meta para 2024 transformar a Senhora Capa em áudio. E junto com isso, durante meus estudos, eu entendi que a gente tem, igual você disse, mais de 7 milhões de deficientes visuais no Brasil, de pessoas, seja de baixa visão ou cegueira total. E eu gostaria de ter a oportunidade de trazer as reflexões que eu trago na minha literatura. Então, transformar a Senhora Capa em audiolivro, ele faz parte de um grande projeto social pessoal meu, porque a minha vontade era que todas, quando eu falo de baixo letramento, que essas mulheres pudessem ter a oportunidade de aprender a ler, de ir para uma escola, enfim. Mas eu também fui entendendo que eu sou uma sementinha, eu não consigo fazer tudo. Então, como escritora, como mulher e como voluntária, eu falei, eu entrego então esse livro em áudio. E quando eu falo de pessoas com baixa visão ou com deficiência total, eu fico imaginando como nós, como sociedade, não estamos olhando para essas pessoas. Legal. Até literalmente falando, nós que enxergamos não estamos enxergando essa necessidade de mercado, essa necessidade, seja para consumir cultura, seja para essa pessoa consumir produto, né? Porque chega a ser um produto, da quantidade de oportunidades que temos como empresários, como sociedade, de entregar algo para pessoas e para milhões de brasileiros que têm essa deficiência visual. Então é um processo, a campanha chama Sem Ver Eu Posso Sentir, e é algo assim que eu estou caminhando, que eu estou construindo, né? E fico muito feliz cada vez que eu vejo esse vídeo. Às vezes eu nem acredito que é meu, que faz parte desse trabalho que está sendo feito de forma muito pequena, mas muito grandiosa, né? E minha ideia é conseguir levar essa reflexão para cada vez mais pessoas, não só falar do meu livro, mas trazer essa reflexão aí para quem está nos assistindo agora, de como a gente pode, através do nosso celular, consumir coisas boas, consumir coisas que nos tragam conhecimento e reflexões importantes para o mundo que a gente vive hoje. Com certeza, eu acho que esse assunto, né, sobrecarga feminina, saúde mental, né, a preocupação com a saúde mental das mulheres, falar sim sobre violência, né, porque falando sobre violência a gente pode reconhecer a violência em várias formas também. Isso é muito importante. Eu fico feliz de conhecer uma mulher como você que também se preocupa com essa questão, tá? Então eu só tenho que desejar sucesso para o Senhora Capa. Em breve eu tenho certeza que eu vou ler e vou te dar um feedback. Eu sei que eu já me apaixonei aí pela história, viu? Muito obrigada aí e sucesso mesmo. Eu que agradeço a audiência, o convite do Fala Minas. Quem puder me seguir nas redes sociais, eu posso ser você. Vai ser um convite muito especial para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, apoiar e que a gente tenha cada vez menos capa para esse mundão. Obrigada. Um beijo, Fabiana, um beijo para suas duas meninas também. Um beijo aí para todas as mulheres, né? Que eu tenho certeza que a nossa luta é diária, a nossa união cada dia fica mais forte e a gente vai transformando a sociedade melhor, tá joia?